Olá, meus queridos. Então, agora o exercício número 12, já da série 4. Esse exercício é um exercício mais difícil, um exercício mais elaborado, caiu na FUVEST, segunda fase. Vamos lá ver? Um cilindro de oxigênio hospitalar de 60 litros. Então, aqui ele dá para nós o volume inicial do gás. Contém inicialmente gás a uma pressão, daqui também, 100 atmosferas, é a pressão inicial do nosso gás. E a temperatura inicial está aqui, 300 Kelvin. Quando é utilizado para a respiração de pacientes, o gás passa para um redutor de pressão, regulado para fornecer oxigênio a 3 atmosferas. Então, olha, essa atmosfera aqui é pós o oxigênio sair de dentro do cilindro. Então, ele vai reduzir a pressão. Na mesma temperatura, quando ele coloca para nós mesma temperatura, então é uma transformação isotérmica. Lembra do exercício anterior? Transformação onde a temperatura não muda. Acoplado a um medidor de fluxo que indica para essas condições. Que condições? As condições de baixa pressão, 3 atmosferas. O consumo de oxigênio em litros para cada minuto. Note e adote, considere o oxigênio como gás ideal, suponha que a temperatura permaneça constante a 300 e a constante dos gases ele dá 8 vezes 10 a menos 2 nas unidades que estão no exercício, litros, atmosfera, mol, Kelvin. Assim determine. Item A, ele quer saber o número de mols de oxigênio presentes inicialmente. Inicialmente nas condições iniciais, 60 litros, 100 atmosferas e 300 Kelvin. Beleza? Então, vamos lá ver. Se eu tenho o número de mols, eu tenho que usar a equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron está aí. Pressão, volume é igual ao número de mols, a constante universal dos gases e a temperatura em Kelvin. Substituindo os valores, 100 para a pressão, 60 para o volume, a constante 8 vezes 10 a menos 2 e 300 a temperatura. Isso aí vai dar 6.000 dividido por 24, portanto nós vamos ter 250 mols. Muito bem. Agora, para a segunda situação, o item B, ele pergunta o número de mols O2 consumidos em 30 minutos. 30 minutos de uso. Então, quer dizer, vai usar 30 minutos. Olha a informação que a gente teve, foi de que o medidor de fluxo vai dizer quantos litros por minuto está sendo consumido. E aqui ele fala, com o medidor de fluxo indicando 5 litros por minuto. Então, a cada minuto, 5 litros. 2 minutos, 10 litros e assim sucessivamente. 30 minutos, 30 vezes 5, vão ser consumidos 150 litros de oxigênio. Mas esses 150 litros de oxigênio não estão na temperatura inicial, na pressão inicial de 100 atmosferas. Eles estão sendo respirados pelo paciente. Então, eles estão a 3 atmosferas. Antes disso, vamos dar uma olhadinha na representação no que é que significa. Então, nós temos aqui a temperatura 300 Kelvin que vai ser mantida constante. E a pressão estava alta lá, 100 atmosfera. Tá? O que vai acontecer aqui? Aqui, isso aqui faz uma animaçãozinha para a gente. Esse gás aqui, ele está lá dentro a alta pressão. Quando abre, o gás começa a sair, então acontece de a pressão cair. Você percebe a pressão caindo aqui, a pressão cai. Tá? Então, essa pressão dentro do recipiente, ela vai ficando menor. Beleza? Muito bom. Então, como é que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer o seguinte, a pressão foi fornecida a 3 atmosferas. O volume é aqueles 5 litros durante meia hora, 30 minutos, 5 vezes 30, 150. E as outras informações, ele quer saber esse número de mols, né? Qual é o número de mols de O2? A nossa pergunta é essa daqui, número de mols que saiu. Quanto? 30 minutos e 5 litros por minuto foi a taxa, o fluxo. Muito bem, substituindo valores, pressão inicial 3, volume 5 vezes 30, aqueles 150 litros que eu falei, e os outros números aqui, o R e a temperatura. Então, isso aqui dá para nós os 31,25 mols que saíram, que foram consumidos, que foram respirados. Muito bem. E a última pergunta, talvez seja a mais difícil delas, diz o seguinte, ele quer saber o intervalo de tempo em T que foi utilizado, até que o gás fique, lembra que eu ilustrei anteriormente, que cai a pressão?
né, as moléculas vão saindo, a pressão dentro do recipiente vai diminuindo. E ele quer que chegue até 40. Tá? Quanto tempo vai levar para fazer isso? Bom, primeira coisa, a pressão vai cair para 40, o volume do recipiente é fixo, 60, e nós temos aqui o R e a temperatura 300. Então, o número de mols que vai sair é de 100 mols. Então, lá dentro do recipiente, vão continuar tendo 100 mols de gás, nessas condições, 40 de atmosferas lá dentro. Bom, se nós tínhamos 250 no início e agora nós temos 100, então quantos mols foram para o lado de fora? Quantos mols foram para o lado de fora? Foram 250, que nós tínhamos anteriormente, menos os 100 que sobrou lá dentro. Isso aí dá 150 mols. Desses 150 mols, eles vão fazer o quê? Eles vão pôr que volume lá fora? Então eu vou calcular. A pressão é 3, o nosso 3 é a pressão, nosso número de mols 150, o R 8 vezes 10 menos 2 e a temperatura. Então isso aqui vai dar um volume para a gente de 1.200 litros. Só que o medidor de fluxo está dizendo que tem 5 litros por minuto. Então o que eu tenho que fazer? Uma regra de 3. Se eu tenho 5 litros em 1 minuto, esses 1.200 litros vai levar quanto tempo? Esse tempo vai ser igual a 240 minutos, dividido por 60, obviamente, vai dar para nós 4 horas. Falou? Então esse exercício é um exercício mais complexo, mas está aí a resolução. E eu desejo a vocês um bom simulado aí. Mais alguns exercícios, a gente fecha essa série aí. Forte abraço para todos vocês.